O número de trabalhadores afastados pela síndrome de burnout quadruplicou de 2020 a 2023. O burnout, também conhecido por síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional resultante do estresse crônico no trabalho. Agora, nessa época de fim de ano, pode haver um aumento no acúmulo de cansaço, frustrações, gerando a impressão de objetivos não realizados. Mas como evitar isso? Recebemos hoje aqui no nosso estúdio o psiquiatra Lucas Pecker de Azambuja. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. A gente falava agora de gerações, né? E aqui nos bastidores conversava sobre isso, de gerações que entendem o trabalho de um jeito diferente. Burnout é resultado do excesso de trabalho? Sim, o burnout, ele a grosso modo, é como se fosse um quadro depressivo que está muito relacionado à causa dele ao trabalho, né? É aquele esgotamento realmente por um excesso de trabalho, uma carga horária de trabalho muito intensa, ou muitas demandas, excesso de cobrança. Então esse ambiente, muitas vezes, quando a gente vai avaliar um paciente que chega com um quadro às vezes depressivo, esse esgotamento, tu vai ver que tem uma relação causal muito forte com essa questão do trabalho realmente. Então como a gente falou dessa questão das gerações, né? A gente veio de uma geração muito do trabalho, a gente só vai trabalhar, workaholic e tudo mais. Então tem vindo esse esgotamento, ainda mais como você comentou, esse final de ano agora, que a gente já está na reta final com o tanque da gasolina ali já quase na reserva, e aí a demanda, aumento de situações realmente do trabalho acaba sempre agravando e aumentando esses casos. E quais são os sintomas mais clássicos da síndrome de burnout? Pode ter vários, né? Como é uma síndrome, elas são vários sintomas, mas ele pode se manifestar com sintomas desse humor deprimido, como se fosse realmente uma depressão, né? Então, esse humor deprimido, ou às vezes até o humor mais ansioso. Sintomas físicos são comuns também acontecer, como dor no peito, aceleramento do coração, às vezes formigamento nas mãos, nos pés, tonturas, dificuldade para sono, irritabilidade. Tudo isso pode estar, a pessoa começa a manifestar esses sintomas às vezes, e as pessoas que moram com essa pessoa, que convivem, começam a relatar: você está diferente, você está agindo de uma forma que antes não era assim. E aí tem essa mudança do padrão, e a gente vê que isso está muito atrelado realmente com a questão do trabalho. E como que a gente trata o burnout? O tratamento da parte farmacológica é como se fosse realmente um tratamento para depressão, né? Então a gente tem que pensar realmente na parte, entender que o corpo está nesse estresse crônico intenso, e isso gera alterações neurofisiológicas para o nosso corpo. Então a gente precisa realmente usar remédios que vão controlar isso. Eu digo para os pacientes, né? A gente entende hoje depressão e ansiedade como uma grande inflamação do cérebro. Isso. Não dá para tratar como um anti-inflamatório normal que a gente trata para uma dor no ombro. Hoje quem trata isso são os antidepressivos. Então a gente melhorar esse estado inflamatório realmente do corpo com esses remédios e pensar em abordagens não farmacológicas para controle disso. Então, entre elas, atividade física, né, ter tempos de lazer realmente, né, fora do trabalho, ter uma rede social importante, né? Então a gente fala da rede de apoio das pessoas ao nosso entorno, o quanto isso é importante. A pessoa às vezes que só é trabalho, casa, trabalho, isso chega no esgotamento muito intenso, né? Então a gente pensar nessas medidas, associado muitas vezes a medidas farmacológicas, que é o tratamento. Lucas, você como psiquiatra percebe que os sintomas são percebidos primeiro pelo paciente, e de que forma eles chegam nesse consultório, assim, falando: olha, eu acho que eu tenho alguma coisa diferente, ou são as empresas que têm observado essas pessoas e talvez ter dado esse alerta, ou ainda não existe esse olhar das empresas? Das empresas é mais raro, né? São poucas realmente que acabam tendo esse tipo de olhar, às vezes naquela questão dos periódicos, né? Os profissionais têm que passar de tempo em tempo numa avaliação médica, mas vou dizer que não acontece isso com tanta frequência. Acontece mais a autopercepção do paciente por um esgotamento, às vezes aquele momento em que acorda já, tem que ir para o trabalho, já sai meio que se arrastando, aquela dificuldade, e aí já lá começa a perceber, às vezes, o que as empresas notam é a baixa do rendimento. Às vezes aqui na nossa região é muito comum a questão das produções, das confecções, né? As facções e tudo mais, então começa a produzir menos do que antes produzia, e às vezes a empresa vai chamar a atenção, e aí naquela situação que começa a perceber que ele não está legal, e aí vai procurar às vezes atendimento por causa disso mesmo. Você acha que esse excesso de exposição, por exemplo, à internet, vídeos rápidos, cobrança de metas, né? Vídeos que te ensinam a fazer meta, a fazer vídeo, a organizar rotina, a planejar, ser cada vez mais produtivo? Porque a gente não falava tanto disso, da necessidade de ser produtivo, né? Naturalmente acontecia na nossa rotina, não era tão explícito como é hoje. Você percebe que isso também impacta mais? Impacta. Porque
além de tudo, tem a questão da comparação e às vezes da cobrança. Comparação. Porque as pessoas acabam olhando ali aqueles vídeos rápidos, esse vídeo rápido dá uma questão de um alívio momentâneo, assim, aquela questão da dopamina, do vai, passa o dedo, e aquilo ali vai ao mesmo tempo dando uma cobrança, né? Porque a gente sabe, nas redes sociais a gente mostra o lado bonito, né? Claro. Então, às vezes as pessoas começam, eu queria ser como fulano, olha o fulano, tem tantos filhos, trabalha e cuida da casa, mas realmente, será que é isso mesmo? Os gatilhos também vão sendo ativados, claro, né? Porque aí a pessoa começa a se cobrar porque não está conseguindo render como aquela outra pessoa que ela viu na mídia social que age da mesma forma. E aí aquilo gera uma cobrança, uma autocobrança, e aí começa a começar um quadro de sofrimento, né? Agora, quando que a gente percebe que eu tenho depressão, eu tenho ansiedade também, eu tenho excesso de trabalho, eu já percebi isso, não consigo sair da rodinha, né, do ratinho que a gente comenta, de sair dessa rotina. Qual é o primeiro passo? Como fazer isso mudar? O primeiro passo é procurar ajuda, né? Percebeu que não está legal, procurar um profissional realmente especialista nessa área, né, na área de saúde mental, sendo médico, psiquiatra ou um psicólogo, para fazer essa primeira avaliação. Até para a gente entender se o remédio é necessário, né? Não entender que nem todos os casos a gente precisa realmente da medicação. Às vezes é nesse momento, quando começou a sentir que não estou legal. Então procurar um atendimento para a gente reestruturar, rever o que está acontecendo ali para fazer mudanças. Às vezes é pequenas pausas nesse meio do dia, às vezes é entender que tem trabalho que às vezes não vai fazer mais sentido naquele momento. Eu, num dos meus trabalhos, fiz uma frase que o pessoal até hoje comenta, dá uma autoria para mim, que eu digo que não existe remédio para trabalho ruim. Trabalho ruim, às vezes, vai ser um trabalho ruim. Vai ser um trabalho que, às vezes, a gente vai ter que achar estratégias para sobreviver. Sabe que não dá para jogar tudo para cima e pedir conta do trabalho, mas entender que talvez aquele trabalho naquele momento não faz mais sentido para a gente e a gente vai precisar rever e traçar estratégias. E ter um profissional para estar auxiliando, orientando, isso é o primeiro passo. E aí, com isso, a gente vai vendo o que dá para se encaixar dentro daquela rotina para cada vez mais a gente conseguir baixar esse estado inflamatório do cérebro. Fica o alerta, você acha, para o fim de ano agora, que a gente tem metas que estão apertando, a chegada de um novo ano, né? Tá pertinho aí, fim de 2024, mais cobrança de rotina e tudo mais. Ao que a gente deve estar atento para não se perder aí? Acho que tentar evitar essa questão que a gente vê muito comum, às vezes, nesse final de ano, principalmente, como eu comentei na nossa região aqui, que tem muitas empresas de produção, né? A questão da hora extra. Tem que fazer hora extra porque precisa produzir mais, porque vai vender mais agora nas festas de final de ano. Então, precisa aumentar a produção e entender até onde vai o nosso limite. Aprender a dizer não, né? Eu digo, às vezes, não é nem aprender a dizer não, é dizer sim pra gente. A gente conseguir entender e conseguir dar aquela freada, às vezes, para entender que, ok, eu até posso pensar em fazer algumas horas extras, mas entender que isso é passageiro, eu vou aguentar por um determinado momento, eu tenho um objetivo ali na frente, para não mergulhar de vez, às vezes, quando a gente vê pacientes e aí eles começam o final de ano, aí começam a desmarcar outros compromissos para começar só a trabalhar e larga a mão, às vezes, de uma atividade física, que é importante, um lazer no final de semana com a família ou os amigos, né? E às vezes abandona até a parte da própria terapia ou a consulta, realmente, porque, tá muito corrido agora, doutor, não vou poder passar na consulta final do ano e tal, né? Atenção, acende a luzinha para ver, será que eu não estou dando prioridade para outras coisas que não são tão prioridades e eu estou me deixando de lado? Então, cuidar dessas questões. Isso é bem importante. Para encerrar, eu fiquei com uma dúvida. Existem terapias alternativas, além da medicação? O que a gente poderia implementar no tratamento de síndrome de burnout? A gente tem alternativas, terapias de outras não tradicionais, vamos dizer assim. Uma delas pode ser até a própria acupuntura da medicina chinesa, é algo que ajuda. Hoje tem bastante estudo também relatando com a questão da medicina endocannabinoide, né? O canabidiol ajuda bastante também nessa questão, porque ele vai trabalhar esse estado inflamatório do cérebro. Foi feito até um estudo bem interessante em São Paulo, na época da pandemia, com trabalhadores na linha de frente, o que mostrou essa exaustão intensa, que são profissionais que estão com esse risco aumentado, o quanto o uso do canabidiol reduziu esse estado inflamatório, melhorou a qualidade de sono. Então, isso tem ajudado bastante também, além do tratamento, vamos dizer, entre aspas, tradicional, né? Interessante. Ajuda bastante. Muitíssimo obrigada, Lucas, pela presença aqui no Ver Mais, esclarecendo mais para a gente sobre burnout. Os números são realmente assustadores. A gente espera que a geração que está aí enxergue, né, o quanto o importante é o equilíbrio, né, o trabalho e a qualidade de vida e tudo mais. Muito obrigada pela presença aqui, Lucas. Imagina, Vanessa. Muito obrigado. Eu agradeço. Quem quiser acompanhar um pouco mais, pode me seguir nas minhas redes. Qual Dr. é o teu Lucas, Insta? Isso, @Dr. Lucas Azambuja. Pode me seguir lá, a gente pode continuar essa conversa por lá também. Maravilha. Muitíssimo obrigada.